Senhor presidente, vou tentar ser breve até na minha fala, só para fazer algumas considerações que são importantes nessa tribuna. Primeiro, começando aí com a primeira reunião de trabalho da Comissão de Assuntos Relevantes referente à crise hídrica do município de Vinhedo, que, na verdade, também envolve aí diversos e inúmeros municípios do estado de São Paulo. Mas nós vamos sentar para tratar das dificuldades e apresentar sugestões no que tange a nossa cidade. Vereador Eduardo Gelme já fez algumas colocações quando ocupou essa tribuna, e, de fato, foi uma reunião extremamente produtiva. Assuntos, o vereador Nil também estava presente, né, Nil? Assuntos extremamente importantes foram trazidos para essa conversa. A questão da autorização para o reuso da água tratada nas nossas ETs, que nós estamos aguardando aí um posicionamento da CETESB. Nós comentamos a respeito da extração de tratamento de esgoto de Louveira, que está sendo tratada num procedimento investigativo no Fórum de Louveira. Dr. Rogério se prontificou a levantar toda a situação desse processo lá no Fórum de Louveira e trazer para os autos no inquérito que foi aberto aqui na promotoria local, até para também poder subsidiar os trabalhos da nossa comissão. Eu, como relatora, fui, na primeira reunião de trabalho, fui designada a, no final, relatar todos os acontecimentos dessa comissão. Hoje apresentei já no final da tarde uma ata para o presidente da comissão, para o vereador Rodrigo Paixão, para que ele pudesse fazer a análise e a revisão antes que eu pudesse, de fato, terminá-la, para que todos tivessem conhecimento e depois passassem a assinar. Uma sugestão que ficou colocada nessa reunião é de que o presidente faça, em cada reunião de trabalho designada para discussão, defina-se temas específicos para que a gente possa abordar em cada reunião e ela não ficar tão dividida, quando de sua realização, com diversos temas e a gente acabar não concluindo por nenhum. Então, que nós possamos, a cada pauta de reunião de trabalho, definir um assunto até a sua exaustão, para que depois a gente possa retomar com outro tema. Nós também colocamos nessa reunião para o superintendente da Sanebave alguns problemas pontuais de falta de água na nossa cidade, em alguns bairros que, por alguma razão, têm sofrido com o racionamento e têm sentido essa falta de água. O Canjica se colocou naquele momento já se prontificando e se comprometendo a verificar pontualmente cada caso, a fazer visita nas ruas indicadas pelos vereadores, para, de fato, verificar o que estava acontecendo. Soninha, eu não sei se está fácil aí para você fazer o favor para mim de colocar as fotos que a gente tem aí de uma reunião na Secretaria de Transportes e Segurança. Não está na pasta? Ela estava preparada para a sessão da semana passada, e eu acabei não falando sobre isso, mas eu acho que é importante colocar e falar um pouco sobre esse tema. Desde o ano de 2011, na verdade, a gente vem trabalhando para tentar resolver o problema do transporte público, especificamente no bairro da Capela. Por quê? É um bairro grande, que tem uma demanda muito grande de utilização do transporte público, e nós começamos, então, ao longo de todos esses anos, fazer um trabalho junto à Secretaria de Transporte para poder estudar isso profundamente, para buscar uma alternativa.
E quando nós iniciamos essas tratativas lá atrás, em outra legislatura, depois também somou-se a esse trabalho os vereadores Adriano Corazari e Donizete Lopes. Vereador Nil Ramos, depois, quando assumiu esse mandato, também esteve várias vezes juntamente com essa vereadora tratando desse ponto. Esta foto é uma reunião que nós tivemos com os profissionais da nossa secretaria, também com pessoas da empresa Rápido Luxo, representantes da Rápido Luxo, nessa reunião em específico, seu Adriano Massaira, alguns usuários do transporte coletivo, para que nós pudéssemos ir juntando subsídios para poder chegar num consenso de um projeto. Pois bem, dia 21 de novembro entrou aí em operação as alterações implementadas no sistema de funcionamento dos ônibus da Capela. Nós temos recebido, sim, muitos elogios, muitos cumprimentos por conta disso. Só dentro do bairro da Capela, vereador Paulinho Palmeira, nós conseguimos diminuir em 20 minutos o tráfego dos ônibus dentro do bairro, agilizando bastante o atendimento aos usuários do transporte. Esse projeto ele ainda vai, com certeza, ter que receber vários ajustes. O pessoal ali dos bairros Vida Nova e Altos do Morumbi, infelizmente, ainda estão com ônibus de hora em hora, e a gente precisa diminuir esse espaço de tempo para atender a comunidade do Vida Nova e do Altos do Morumbi. Já solicitei à Secretaria de Transporte que faça esse estudo para a gente ver como é que a gente pode. São 2 ônibus hoje, 2 linhas que estão atendendo esses bairros, para que a gente possa, através desses 2 veículos, diminuir esse tempo de espera e de circulação dos ônibus dentro desses bairros. O bairro São José, que não era atendido como alguns outros, Vida Nova 2, passou a ser atendido por conta de dividir a Capela em 2 regiões para fazer com que os ônibus circulassem. A ideia, na época, quando nós começamos a discutir isso, até nós demos, naquela época, quando iniciamos as tratativas, apelidamos esse projeto de projeto Borboleta, porque nós dividiríamos a Capela em 2 regiões e o terminal rodoviário ia ficar como centro de referência do bairro para receber os passageiros e de lá os ônibus partirem aqui para o centro da cidade. Então, é um projeto que está funcionando bem. Terão, sim, alguns ajustes. A gente tem pedido à população que está utilizando o transporte para nos trazer sugestões, para nos trazer problemas quando esses surgirem, para que cada um deles sejam estudados a ponto de aprimorar cada vez mais esta prestação de serviço no bairro. A máquina de recarga que foi implantada no terminal rodoviário da Capela, também um trabalho árduo dessa vereadora junto à Secretaria de Transporte. Eu só acho e até peço à imprensa, principalmente o jornal Gazeta da Capela, que não é que porque foi essa vereadora que pediu, não precisa citar o nome dessa vereadora como sendo a pessoa que fez a solicitação de melhoria para o bairro. Apenas seja insistente na divulgação à comunidade de que essa prestação de serviço está disponível no bairro. Eu tenho conversado com muitas pessoas nos finais de semana, principalmente nos eventos da comunidade, e muita gente ainda no bairro da Capela não sabe que a máquina de recarga está operando lá e tem saído do bairro para vir até o terminal rodoviário da Benedito Storani, o terminal rodoviário José Zequim, para fazer a recarga do seu cartão. Então, a colaboração da imprensa, em especial do Gazeta da Capela, para continuar insistindo com esta informação aos leitores do Gazeta da Capela, no bairro da Capela, porque é uma notícia que interessa àquela comunidade diretamente. Então, eu gostaria de pedir essa colaboração. E, aproveitando essa reunião, eu também levei
para o secretário Toninho Falsarella e reforcei a necessidade de um estudo. Eu acho até que o vereador Nil Ramos deve ter assinado essa indicação comigo, vereador Nil, se não me falha a memória, de que nós precisamos de uma linha especial. Esta linha que faz Vinhedo, bairro Santo Antônio, ela não passa por dentro do distrito industrial. Ela percorre o distrito pelo lado de fora, ou seja, margeando o distrito. E nós temos uma quantidade imensa de moradores no bairro da Capela que trabalham dentro do distrito industrial e precisam que tenha, de fato, uma linha de ônibus para fazer esse trajeto dentro do distrito industrial e poder, assim, facilitar a vida de todos os trabalhadores e moradores do bairro que prestam seus serviços em empresas do distrito industrial. Então, ficou lá o compromisso, vereador Nil, do secretário, para poder fazer esse estudo também e ver a viabilidade técnica de colocar um ônibus para atender internamente dentro do distrito industrial. E aproveitando aí, eu quero fazer aí uma observação e um agradecimento ao Altair, ao Fafá e ao Douglas, porque há algum tempo a gente já vem solicitando placas de denominação de ruas em alguns bairros que ainda não tinham recebido essa melhoria. Parque São José, Parque Santa Rosa, no bairro da Capela, próximo ao Jardim Palmares, todas as ruas ali dependiam de denominação de rua, bem como aqui no Jardim Santa Elisa, próximo ao Jardim Meli. Eu fiz uma solicitação à empresa de Correios para que eles estudem a possibilidade de já atender também o Jardim Elisa com entrega de correspondências domiciliar, porém, o Correio esteve fazendo uma vistoria no local antes da data do dia 26 de novembro, porque o ofício recebido dos Correios data-se de 26 de novembro, e eles informam que estiveram lá, porém as ruas ainda não tinham as denominações para atender a portaria ministerial número 567 de 2011. Ocorre que na data do dia 3 de dezembro, todas as ruas do bairro já receberam as placas de denominação, identificando, portanto, todas as ruas do bairro, e agora eu vou retornar, então, um novo ofício à empresa de Correios, com fotos do local, demonstrando que já se encontra denominada aquelas ruas, para que eles voltem esse estudo no sentido de colocar ali carteiros que possam atender os moradores do local e já fazer a entrega de correspondências domiciliar no referido bairro. Senhor presidente, e só para finalizar, vereadores que me antecederam aí já comentaram a respeito da reunião que nós tivemos com o prefeito para tratar um pouco de todo o levantamento, de toda a auditoria que foi feita e que está sendo feita na Santa Casa. Eu fiquei muito feliz ao ler o relatório da CPI, ao verificar que também a parcela de culpa existente àquela entidade foi relatada na CPI. Né? O vereador Eduardo Gelme e acho que o vereador Rodrigo Paixão, que me antecederam, muito bem colocaram que eles não estão se pousando de vítima nessa história, não. Se nós chegamos ao ponto que chegamos, é porque havia necessidade, de fato, de mexer em toda aquela estrutura. Tanto que, na reunião lá, os gestores da Santa Casa disseram da falta de prestação de contas de vários anos da Santa Casa, da não localização de documentos, inclusive, para poder realizar esses balancetes, do desaparecimento de 11 CPUs de lá da Irmandade. Quer dizer, por que razão? Deixou-se claro que esse trabalho todo não é de caças bruxas, muito pelo contrário, é para buscar uma forma correta de colocar a Santa Casa de Vinhedo, não vamos mais falar em Irmandade da Santa Casa,
para, de fato, colocar a Santa Casa, o hospital, em funcionamento para atender a população de Vinhedo. Por esta noite é só, senhor presidente. Muito obrigada.